Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Antes de Mateus, é um profeta menor, talvez seja mais difícil de achar. Você vai para Mateus, antes de Mateus, você vai encontrar Malaquias, capítulo 1. Nós iremos fazer a exposição hoje do verso 1 até o verso de número 5. Ao falar a palavra Malaquias, pelo menos antigamente, na igreja em que eu fazia parte, a primeira coisa que se pensava era: o pastor vai falar de dízimo. Era Malaquias 3,10, usado sempre antes do ofertório: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Depois disso, fazer prova de mim. Mas o livro de Malaquias é bem mais que isso. Vai tratar também pontualmente sobre o dízimo, como um dos pecados do povo de Israel na volta do exílio de Babilônia. Mas o livro de Malaquias vai nos confrontar, vai nos colocar na rota e vai ajustar alguns pontos que é preciso no nosso coração. Leamos juntos, Malaquias capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5. Diz assim o texto sagrado: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra com reverência, temor e tremor, a fim de Te ouvir e mudar a rota dos nossos caminhos. Nós queremos, por meio da Tua palavra, ser confrontado, disciplinado e aplicar no cotidiano aquilo que o Senhor vai falar conosco. Nos auxilia por meio do Teu Espírito. Silencia as vozes de acusação de Satanás e abre os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito Santo nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Henrietta Mears considera o livro de Malaquias como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. J. Sidlon Baxter diz que Malaquias é o último profeta antes que a voz da profecia se cale no silêncio de 400 anos. Mas a pergunta que nós podemos fazer ao chegarmos nesse livro tão precioso do profeta Malaquias é: o que diz o último mensageiro do Antigo Testamento? Qual é então a mensagem final para o silêncio de 400 anos? Qual é a palavra de despedida? Malaquias então emboca a sua trombeta e faz uma urgente e apaixonada convocação ao povo de Deus. Para quê? Para se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Na verdade, a mensagem de Malaquias é uma denúncia contra o pecado de Israel. Para contextualizarmos um pouco em que momento Israel está, Malaquias foi escrito mais ou menos 100 anos depois que o povo sai da Babilônia. Se você lembra, o povo foi para o cativeiro babilônico por desobedecerem a Deus, por adorarem deuses estrangeiros e por deturparem o culto ao Senhor. Por causa disso, o Senhor cumpre a ameaça que faz contra Israel e todo o povo de Israel fica no cativeiro da Babilônia.
Depois desse tempo, uma parte volta da Babilônia. E então essa parte que volta agora começa a reconstrução. Eles começam a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir a sua vida social e começam também uma reconstrução espiritual. Ao tempo em que o povo está reconstruindo sua vida no retorno da Babilônia, eles começam a ficarem cansados do ciclo das mesmas coisas. Parece que a profecia por Ageu não vai se cumprir. Parece que a profecia de Zacarias também não vai se cumprir. Parece que Deus está meio que em silêncio com o povo, porque a era messiânica ainda não chegou. É assim que o povo está. A rotina das cerimônias religiosas era mantida pelo povo, mas era mantida sem nenhum entusiasmo. Era um tempo de apatia e sonolência espiritual. Na verdade, tanto a liderança quanto o povo estava vivendo uma espécie de insensibilidade espiritual. Os sermões de Malaquias, dirigido a um público difícil. A sua congregação, a qual ele está pregando por meio das suas profecias, incluía os justos, incluía os desiludidos, os cínicos, os insensíveis, os desonestos, os apáticos, os que duvidavam, os céticos e os francamente perversos daquela época. O que é que esse tipo de pregador diz a esse tipo de gente? O que é que este pregador vai pregar a esse tipo de gente? Como um pregador sensível, Malaquias ofereceu um cartão de visita do amor de Deus para um povo desanimado. Como um teólogo sublime, ele instruiu um povo no catecismo doutrinário básico, sublinhando toda a natureza de Deus como sendo um rei soberano que governa sobre o seu povo. Como profeta severo de Iavé, o Deus pactual, Malaquias repreendeu os sacerdotes corruptos e avisou sobre o dia vindouro, sobre o julgamento de Deus. Como mentor espiritual, chamava o seu público a uma vida de culto mais sincera. Chamava o povo a adotar padrões éticos da aliança mosaica. Mas, acima de tudo, Malaquias era o mensageiro de Yahvé. E a sua palavra vital para Israel era profundamente simples. Eu sempre vos amei. Deus chamará o seu povo nesse livro para uma audiência, para um debate, que tem como título de seu argumento para usar contra Israel esta grande afirmação: o amor pactual de Deus com o seu povo. E isso é o que ficará claro no texto de hoje. Nós veremos a verdade sublime que Deus ama o seu povo. Ficará claro no texto de hoje a verdade sublime de que Deus ama o seu povo. Nós poderíamos então nos perguntar por que é que a cortina desse livro profético são abertas com esse cabeçalho: Deus ama o seu povo. Como falei para vocês e refrisando, depois de retorno de Jerusalém, o povo estava esperando se cumprir as profecias dos profetas anteriores. Estavam na expectativa da tão sonhada era messiânica, o Cristo que estava por vir. E como eles não viram nenhum desses acontecimentos, todo esse povo começou a desanimar. Começaram a desconfiar do amor de Deus com Israel. A idolatria pré-exílica, antes de irem para a Babilônia, cedera lugar à indiferença também na pós-exílio, em relação a Deus e a sua merecida adoração. É por essas e outras razões que Deus levanta Malaquias para profetizar contra a nação de Israel. Mas suas advertências, com esse pano de fundo da verdade pactual, Deus ama o seu povo, tem como título de todo o livro uma advertência. Veja comigo novamente o verso
Primeiro, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Este versículo 1, é justamente um título para todo o livro. E ele é colocado antes de qualquer título de qualquer seção. Na NVI traz a ideia de advertência. Na NAA, a versão que eu vou usar hoje, traz a ideia de sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Essa sentença, essa mensagem de Malaquias contra o povo de Israel, traz a ideia de um fardo, um peso. O que Malaquias está trazendo é um fardo e um peso sobre o povo. Não é uma mensagem aparentemente de início consoladora, mas com um profundo confronto e admoestação aos corações do povo de Israel. Essa mensagem, então, tinha um triplo peso. Em primeiro lugar, ela era um peso para o profeta que iria pronunciá-la. Em segundo lugar, essa mensagem ela era um peso para o povo que ia ouvir, e também um peso para o próprio Deus que sentenciaria contra o seu povo. Então, em primeiro lugar, nós vimos no verso 1 que a natureza da mensagem de Malaquias é uma sentença. Mas se observarmos bem, um segundo destaque importante nesse verso é que é uma sentença pronunciada pelo Senhor por meio de Malaquias. Calvino entendia que o púlpito, isso é interessante, o púlpito é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo por meio da sua palavra. Isso é muito interessante, esse destaque de Calvino. Se é uma sentença do Senhor e uma sentença pronunciada por meio do profeta Malaquias, Calvino está dizendo que o púlpito é o trono pelo qual a palavra do Senhor é pronunciada a fim de edificar a igreja de Cristo Jesus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua própria palavra. O último destaque ainda nesse verso 1 é para quem está sendo profetizado. Malaquias entrega uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Sendo Israel, então, o seu povo da aliança. Sendo Israel o guardador da aliança do Senhor, aliança a qual o Senhor toma a iniciativa em fazer, Israel insultou a aliança do Senhor. Com seus pecados, com a sua insensibilidade espiritual, Israel está desprezando a aliança do Senhor. Tratando o Senhor sem nenhum temor no seu coração, sem amor pelo Senhor. Nesse caso, tanto os líderes quanto o povo de Israel romperam com a aliança que o Senhor fez com eles. Nós veremos isso mais à frente, no capítulo 2, verso 8 e verso 10. Longe de corresponderem ao amor de Deus, desprezaram a Deus, desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o culto a Deus e desprezaram suas ofertas a Deus. Embora esse texto de hoje se trate de uma sentença, como todo o livro, contra o seu povo, que estava sendo, nesse caso, disciplinado pelo Senhor, Deus nos lembra qual é a base da disciplina. E a base da disciplina de Deus é o amor. Afinal, como diz em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7, Deus disciplina a quem Ele ama. O livro começa com essa afirmação de uma doutrina muito cara a todos os profetas: o amor incondicional de Yahvé por todo o seu povo. É assim que começa esse livro, com a doutrina cara aos profetas. Deus ama o seu povo incondicionalmente. Veja comigo mais uma vez o verso 12, por favor. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Vejam que bela declaração nós temos nesse verso 2.
É como se fosse uma carta de um rei escrevendo a um país distante que se rebelou contra o seu senhor. Apesar do título da carta ser uma sentença contra esse povo, o rei inicia sua carta dizendo: eu sempre os amei. É uma bela declaração de um rei para um povo que o desprezou. É uma declaração profunda para um povo que está insensível à sua voz. É uma bela declaração de amor para um povo que está distante do seu Deus. E essa é justamente a base fundamental da relação da aliança de Deus com o seu povo. Amor pactual, amor incondicional. Esse discurso assertivo de Malaquias pretende assegurar à comunidade hebraica pós-exílica que o amor incondicional da aliança de Deus por Israel ainda está em vigor. Deus com isso está dizendo ao seu povo que o seu amor por Israel não morreu. Deus com isso está dizendo ao seu povo que o seu amor ainda está em vigor, que o seu amor ainda está valendo, que ele ainda os ama. Essa afirmação, de maneira assertiva, está dizendo isso para o seu povo: eu ainda os amo, o meu amor ainda está em vigor. A declaração inicial do profeta, sempre vos amei, recorda também a Israel uma posição privilegiada diante de outras nações. O Senhor está dizendo que os ama e está ao mesmo tempo destacando que essa posição que Israel tem para com o seu Deus é uma posição de privilégio diante das outras nações. Porque é depois da declaração de Deus, eu sempre vos amei, que o profeta faz então um discurso com a primeira pergunta retórica. Durante todo o livro de Malaquias, nós vamos ver 10 perguntas retóricas. A primeira pergunta retórica está aqui no verso 2. Ele diz: eu sempre vos amei. Ele está dizendo, é como se o povo estivesse perguntado: como é que tens nos amado? A versão NTLH, a nova versão na linguagem de hoje, ela diz: ah, sério? Como nos amastes? É como se o profeta quisesse causar uma pergunta com tom de ironia. Deus está dizendo para o seu povo: eu sempre vos amei, a minha aliança e o meu amor ainda está em vigor. E é como se o povo estivesse olhando para Deus dizendo: ah, sério? Como nos amastes? Malaquias prega a uma multidão que nutre dúvidas, ou que nutre ao mesmo ceticismo sobre a sua relação com Deus enquanto o povo eleito. A percepção da incapacidade de Deus para impedir o exílio babilônico gerou um espírito de indiferença que beirava justamente o ateísmo prático da parte do povo com relação a Deus. O resto de todo o oráculo destina-se a convencer na audiência de que a afirmação original do amor de Deus por Israel é de fato verdadeira. Tudo que nós iremos ver do verso 1 até o verso 5 é Deus provando para Israel que de fato o seu amor por Israel é verdadeiro. Que o seu amor por Israel não mudou e que o seu amor por Israel ainda está em vigor. Como resposta retórica a essa pergunta, como resposta à pergunta retórica, Deus faz justamente no verso que nós lemos um paralelo. Se vocês perceberam no verso 2, Deus faz um paralelo entre Jacó e Esaú. Deus diz: eu sempre vos amei. Pergunta retórica: como nos amastes? E ele faz então um paralelo falando sobre Jacó e Esaú. Com isso, fazendo esse paralelo de ter escolhido a um, e mais na frente nós iremos ver, de ter rejeitado a outro, Deus está dando provas de maneira evidente de que ele sempre amou o seu povo. Qual a primeira prova de que Deus sempre os amou? A sua escolha soberana. Deus escolheu Jacó e protegeu toda a sua descendência. Deus escolheu Israel. A segunda prova de que Deus sempre amou o seu povo é a proteção amorosa de Deus sobre toda a sua descendência.
Deus livrou Jacó, salvou Jacó e abençoou Jacó e os seus filhos. Deus formou um povo, libertou o povo e guiou esse povo. A terceira prova de que o amor de Deus estava em vigor com o seu povo foi justamente a provisão, proteção, a lei, uma terra e uma missão. A terceira e última prova foi a restauração milagrosa. Deus tirou o povo do Egito, guiou no deserto e os colocou na terra prometida. E é isso que marcará todo o livro de Malaquias. Deus está mostrando como trata o seu povo em detrimento das outras nações. O paralelo está justamente na forma em que Deus está tratando os seus. Deus escolheu Jacó e desprezou Esaú. Não somente isso, mas na forma que Deus trata todos os descendentes de Jacó e como Deus trata todos os descendentes de Esaú. Eu vos amo. Ah, é sério? Como tem nos amastes? Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Veja comigo o verso de número 3. O verso começa afirmando: e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mais um paralelo. Enquanto o amor de Deus por Jacó indica e aponta para o povo de Israel a sua eleição como povo da sua aliança, a antipatia de Deus com Esaú significa justamente a sua rejeição à pessoa e rejeição a toda a sua descendência. Eu amei Jacó e abençoei e protegi a sua descendência. Eu rejeitei Esaú, o desprezei e não abençoei toda a sua descendência. A expressão descreve justamente a hostilidade de uma relação de aliança quebrada. Aliança quebrada entre Esaú e Deus. É o caso aqui, pois Deus o rejeitou. E consequentemente todos os seus descendentes. Quem são seus descendentes? Os edomitas. Por isso que ele fala Edom, os seus descendentes. Tudo isso porque Esaú desprezou e rejeitou os sinais da relação da aliança com Iavé. Nós podemos ver isso em Gênesis 25, 34, 26, 34 ao 35. Percebam, Deus quer deixar claro para esse povo desconfiado que ele sempre escolheu Israel e não há outra nação que ele ame mais do que Israel. As consequências da rejeição de Deus por Esaú e sua descendência está justamente no que ele fez e no que acabamos de ler. Dos montes de Edom ele fez uma ruína. De toda a herança deles, tudo foi dado aos chacais no deserto. Essa ideia de chacais do deserto são justamente os animais selvagens. A herança que Deus está dizendo dos edomitas é justamente as terras. Deus está dizendo que entregou as terras dos edomitas, as terras dos descendentes de Esaú, aos chacais dos desertos, aos animais selvagens. A ideia disso aqui, essa expressão, traz para a gente justamente a ideia de que esses animais vivem em lugares que não podem ser habitados, lugares difíceis de ser habitado. Deus fez da herança de Esaú, dos descendentes, dos edomitas, um lugar que não dá para ser habitado. Um lugar difícil de conviver. Olhando para isso, é como se o profeta dissesse: como vocês têm coragem ainda de perguntar como tens nos amado? Como tem nos amado? Vejam os paralelos. Vejam os benefícios do pacto para vós e para vossos filhos. E o que seria isso senão amor incondicional de Deus? Se restassem então dúvidas sobre como o Senhor trata os ímpios e o povo a quem Deus rejeita, Malaquias cria então dentro disso tudo um debate hipotético. Veja comigo o verso número 4, por favor. Ele diz assim: se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir
o que está em ruínas. Uma pausa. O mesmo pode ser traduzido nesse texto como: os nossos inimigos destruíram as nossas cidades. Reconstruiremos, ou reconstruiremos de novo. Foi destruído, nós vamos fazer tudo de novo. Nessa ideia hipotética de Malaquias, dizendo: se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir. Continue comigo o verso. Ele diz: o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Vejam mais uma vez nesse mesmo texto, dois paralelos. Eles e eu. Eles podem construir, mas eu derrubarei. Os pronomes eles e eu são enfáticos no hebraico para mostrar o forte contraste entre o que o povo de Edom pode fazer e o que Deus permitirá que aconteça. Eles podem reconstruir, eu os destruirei. E ele continua dizendo: e a terra deles será chamada terra de maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nessa última parte do verso, nós temos mais um contraste do tratamento de Deus para com o seu povo, o povo da aliança, e o tratamento de Deus para com o povo em que ele rejeita, povo de outras nações. Nós temos aqui justamente o benefício da aliança pactual sobre Deus e o seu povo, sobre Israel, sobre a igreja de Deus do Antigo Testamento. Viria então o Cristo que aplacaria a ira de Deus para sempre. Mas sobre Edom, o Senhor estaria irado para sempre. A terra dos edomitas seria chamada terra de maldade. A terra dos israelitas, terra que mana leite e mel. Os esforços dos ímpios são guiados por propósitos e espíritos errados, como os edomitas, que querem reconstruir sem Deus. O que é que eles estão tentando fazer? Estão tentando justamente repetir o fracasso de Babel. Construam, cheguemos então até a Deus. Eles buscam glória própria, mas seus esforços são fundamentados na perversidade, atraindo a ira de Deus contra eles. A providência de Deus restaura e derruba, e seu juízo é terrível e irrevogável. Esse Deus justo, santo e perfeito está irado contra todas as nações pagãs. Esse Deus soberano de toda a terra está irado para sempre contra todos os ímpios que estão em rebelião direta contra o nosso Deus. Mas esse Deus santo, justo e perfeito está entrelaçado com cordas de amor incondicional com Israel, a sua igreja. Quando Israel desconfia de Deus e do seu amor, estão esquecendo de toda a grandeza do Criador de toda a terra. Tudo o que ele fez, e principalmente o fato de ser Deus, aquele que tomou iniciativa em fazer uma aliança e de sustentar essa aliança até o fim. Caso não fosse ele, estaríamos completamente perdidos. Por isso, o último verso da nossa divisão fala justamente dessa grandeza de Deus, e ela é colocada em contraste com a falta de respeito do povo por ele. Veja o verso 5, por favor. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Vocês quem? Israel. Vocês verão isso e dirão: Israel verá. O quê? O
que é que Israel verá? Se cumprir as ameaças de Deus contra os ímpios, contra as nações pagãs, nesse caso, contra os edomitas. Outra versão diz: vós vereis o que acontece aos edomitas com os vossos próprios olhos e dirão: grande é o Senhor para além dos limites de Israel. A ideia é que grande é o Senhor, e esse Deus que é grande não age somente no território de Israel. Esse Deus que é grande, ele age fora do território de Israel. Ele age sobre todas as outras nações, ele governa sobre tudo e todos. Ele não é um Deus limitado, que está somente aqui, mas um Deus que está em todo lugar, governando soberanamente todas as coisas para a sua própria glória. Por isso, o povo verá a ameaça de Deus se cumprir e afirmará, admitirá que o poder do Senhor é demonstrado não só nas relações com o seu próprio povo, mas também no seu controle do destino de outras nações. O Senhor é grande e tem poder até sobre outras nações. Se Israel olhasse para a grandeza de Deus, se Israel olhasse e refletisse um pouco sobre tudo que as mãos de Deus fizeram, eles iriam ter absoluta confiança da parte deles para com Deus, de que tudo o que Deus diz, Ele cumpre. Foram os antepassados desse povo que viu os hebreus serem libertados do Egito. Foram os pais dos pais desse povo que andaram no deserto com provisão. Foi essa nação quem possuiu uma terra que mana leite e mel. Como puderam então ver todos os feitos de Deus, ver toda a grandeza de Deus e mesmo assim se afastarem de Deus? Este povo que estamos falando passou anos sob o domínio da Babilônia. Mas Deus novamente os tirou das mãos dos governos tiranos. Lhes deu a oportunidade de reconstruir suas vidas sociais e sua vida espiritual. E onde eles estão? Eles estão perdidos novamente. Eles estão apáticos a Deus novamente. Eles estão frios espiritualmente. Eles estão insensíveis às leis de Deus. Eles estão insensíveis quanto ao culto público. Estão insensíveis quanto à adoração. Estão insensíveis quanto à oferta. É assim que esse povo se encontra, mesmo vendo todas as coisas que o Senhor fez, mesmo sabendo que esse Deus é grande fora dos limites de Israel. Eu acho que eles ouviram o que eu e você precisamos ouvir hoje também. Apesar dessa ser uma mensagem dura, e todo o livro ser uma mensagem muito dura, a base da disciplina de Deus é o amor. Todos nós precisamos ouvir a mesma coisa que Israel ouviu. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Isso jamais pode ser esquecido das nossas mentes e dos nossos corações. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Porque no final das contas, todos nós que estamos aqui, estamos às vezes vivendo o mesmo cenário de Israel. Estamos cansados do ciclo da vida. Cansados de esperar os céus se abrirem e o nosso Cristo descer. Cansados de não verem a promessa da volta de Cristo se cumprir. Muitos cansados de lutarem contra os próprios pecados. Cansados de colocarem vestes de adoração e apresentar diante do Deus de Israel uma adoração fingida. Cansados de oferecer ao Deus Todo-Poderoso um culto falso. Cansados de continuar com a espiritualidade rachada. E estamos como o povo de Israel. Mesmo vendo todos os feitos das mãos de Deus, estamos olhando para Ele dia após dia, insatisfeitos com as nossas vidas e perguntando: fala sério,
Como é que o Senhor tem me amado mesmo? Tudo está do mesmo jeito, nada muda, nada está fora do lugar. Daí para aqui eu não vejo nada acontecer, e daqui para aí eu também não tenho nada a acontecer. Fala sério. O Senhor tem nos amado mesmo? Como? Precisamos ser lembrados que essa bela declaração é a base fundamental da aliança de Deus com o seu povo. Eu sempre vos amei, implica para a gente uma ideia de ação incondicional de Deus. Eu sempre vos amei é de maneira incondicional e não condicional. Incondicional. Coloquemos isso nos umbrais das nossas portas, coloquemos isso na nossa testa, nos nossos braços e cravemos isso no nosso coração. Eu sempre vos amei e é incondicional. Implica dizer, irmãos, que não importa o estado em que o seu povo esteja, Ele ama porque ama. A ideia é, eu amo vocês e ponto final, nada mudará. Nada muda o coração de Deus em relação àqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Nada muda. Mas também lembremos, o amor incondicional de Yahvé, o Deus pactual, também tem como base a disciplina. Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. O povo de Israel estava perdido novamente. Deus levanta seu profeta para a correção deles. Mas Deus também está dizendo, essa sentença é porque eu vos amo. Essa advertência é porque eu vos amo. Quando corrigimos os nossos filhos e os disciplinamos com a vara, não é por qualquer motivo. É porque nós os amamos. Tem como base o amor. É porque não queremos que eles se frustrem no decorrer da caminhada. É porque queremos que eles amem mais a Deus do que esse mundo. É para colocá-los na rota da santidade. É para colocá-los na rota de uma espiritualidade saudável diante do seu Deus. É para isso que corrigimos. É para isso que advertimos. E é para isso que nós disciplinamos. Talvez você esteja sendo disciplinado por Deus. Talvez esteja nesse deserto e nessa frieza espiritual. Talvez esteja desconfiado do agir dele em sua vida. Eu quero encorajar você nessa noite a olhar para o amor incondicional de Deus e se alegrar com Ele. Eu quero lhe encorajar a olhar para o Deus o qual você adora. O seu nome é grande e temível em toda a terra. Se é isso mesmo, quem são os governadores diante do nosso Deus? Quem é o presidente da república diante do nosso Deus? Quem são os imperadores diante do nosso Deus? Os ditadores? Quem são os juízes diante do nosso Deus? Diante do nome de Deus, todo joelho deve se dobrar. Nós não servimos a um Deus pequeno, mas ao Deus todo-poderoso, o Rei do Universo. Mas nem sempre o amor de Deus pelo seu povo é correspondido da maneira correta. A ingratidão fere o coração de Deus, embora não apague o que Ele sente por nós. A obediência cheia de gratidão deveria ser um post-scriptum, traduzindo, uma carta de resposta ao amor de Deus por nós. A nossa gratidão deveria ser uma carta em resposta ao amor de Deus por nós. Seu amor é eterno, infinito, imutável e sacrificial. Deus, ao nos amar, deu-nos o seu melhor, deu-nos tudo o que tinha, deu-nos o seu próprio Filho, deu-nos a si mesmo em nosso lugar. Como o Senhor tem me amado é a pergunta que fazemos.
E é por isso que a realidade hoje do seu povo é tão distinta dos outros povos. E é por isso que Deus trata o seu povo de maneira tão diferente dos povos pagãos. As nações podem até ser prósperas. As nações podem até avançar em crescimentos econômicos e riquezas. Mas naquele grande dia, todos nós, é o seu povo quem reinará com ele para sempre. Possuindo assim todos os tesouros, o qual ele prometeu e está em Cristo Jesus. A herança guardada para nós. Não vivemos dias diferentes dos que Israel vivia. Vez ou outra, nós também sofremos uma amnésia espiritual e nos esfriamos, nos tornamos insensíveis. E é quando estamos frios espiritualmente, é quando estamos insensíveis à voz do Senhor e ao seu Espírito que nós perguntamos: como o Senhor tem nos amado? Como o Senhor tem me amado? Nada muda daí para cá e nada muda daqui para aí. Como? Deus fez um paralelo entre Jacó e Esaú, e com isso deu provas evidenciais de que ele sempre amou o seu povo. Todos nós, eu e você como igreja hoje, podemos olhar para os benefícios da cruz de Cristo e responder a essa pergunta. A primeira prova foi a sua escolha soberana. Deus escolheu você. Sim, você. Deus escolheu a sua igreja, o seu Israel. A segunda prova disso é a sua proteção amorosa. Deus livrou eu e você do juízo eterno, salvou-nos e nos abençoou nas regiões celestiais. Ele formou um povo, e nesse povo em que ele formou essa nação, olha que maravilha, eu e você somos cidadãos dela. Ele nos libertou e tem nos guiado até aqui. Deu-nos provisão, nos deu proteção, nos deu a lei para que dirigisse os nossos passos, nos deu uma terra prometida e pela fé a possuiremos, e nos deu também uma missão: pregar o evangelho a toda criatura, para que outras pessoas que são parte desse povo juntem-se a nós. A terceira prova de que Deus nos ama foi a sua restauração milagrosa. Deus em Cristo nos tirou do império das trevas e um futuro de sofrimento eterno. Guiou-nos por meio do seu Espírito Santo e pela fé nos colocou e firmou nossos pés na terra da promessa. Nós podemos afirmar uma coisa: nós estamos em segurança eterna. Como o Senhor tem nos amado, é a pergunta que ainda permeia no seu coração. Preparando um cordeiro santo e perfeito para oferecer uma oferta santa e agradável a Ele. Não somente isso, esse cordeiro tanto nos amou, que fez o que fez por própria vontade e para cumprir a vontade do Pai. Isso traz para a gente outra pergunta, outra resposta à nossa desconfiança. Na eternidade, Cristo nos amou e mesmo sendo quem somos, Ele nos quis. Ele lutou em nosso favor até a morte, e morte de cruz. Por quem Cristo morreu e lutou na cruz? Por adúlteros que insistem em adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro. Por imorais que vivem a vida como se não houvesse prazer nas coisas eternas. Pelos mentirosos que trocam a verdade por uma falsa realidade da vida. Pelos reincidentes dos mesmos pecados que estão sem forças para levantar e lutar novamente. Cristo morreu por gente difícil de suportar, por gente que eu e você não arriscaríamos a vida para salvar.
Cesse então hoje as dúvidas dos nossos corações, mudemos juntos a rota da nossa santidade e façamos valer a pena todo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Para concluir, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, depois de ter relatado como a soberania de Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e afirmar que Deus faz o que quer e como quer, porque Ele é Deus, ele fala a partir do verso 20 o seguinte, preste atenção. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que me fez assim? Será que o oleiro tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E ele continua dizendo, o que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséia, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de minha amada a quem não era minha amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. A aliança de Deus com o seu povo nos dá direitos de filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus e participantes da sua glória. Vocês verão os ímpios serem destroçados no último dia, e saberão que grande é o Senhor. Declararemos juntos, grande é o Senhor, fora dos limites de Israel. Todos nós, como igreja, não adoramos a um pedaço de gesso, não adoramos um pedaço de pau. O nosso Deus é o Criador de tudo e de todos. E o nosso Cristo é o único e suficiente Salvador. Por isso hoje, juntos, nos acheguemos a Ele e declaremos a sua soberania, o seu senhorio sobre nós, porque somente Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Feche os olhos, curvem sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.